Olá amigos prevencionistas, estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comum entre aqueles que estão iniciando na profissão. Você entrou para uma empresa, trabalhar em uma empresa onde não tem nada. Por onde começar? É sobre isso que nós vamos falar. Roda a vinheta. Com certeza o maior medo de um profissional quando está iniciando, isso vale para qualquer profissão, mas no caso do Tec Segurança, parece que esse medo acentua ainda mais, né? E o grande medo mesmo é quando você está sozinho, né? Você vai iniciar seu trabalho em uma empresa, você foi contratado por uma empresa, né, para ser o responsável pela segurança, e é você, tá só você lá, né? E é uma empresa que está iniciando. Nós estamos falando aqui, nesse caso, de uma empresa que realmente não tem nada ainda, né? Então você chegou lá e você vai ter que fazer tudo. Entre aspas, né? Que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre repito isso. Nunca tente fazer nada sozinho, porque não vai dar certo. E aí eu resolvi definir aqui 4 etapas que você deve seguir. Deve não, né? Porque isso aqui na verdade é uma sugestão minha, né? Eu posso dizer que eu já apliquei isso, deu certo, mas você é livre, né, para fazer do seu jeito. A ideia aqui é mostrar para vocês como é que eu fiz, né, e funcionou. E aí você vai seguir esses passos ou não, né? Também não há uma... Estou falando de 4 etapas, mas não há uma sequência lógica para isso. Vai depender muito de você ou até da empresa em si, né? Lembrando que para tudo vai exigir sempre, né, que a direção da empresa, a gerência da empresa esteja de acordo com aquilo que você vai propor. Então não adianta nada fazer um plano muito elaborado, com muita coisa, e você não vai conseguir resolver nada, né? Então é mais fácil começar devagar, né? Mas é um passo a passo, aí, mais ou menos, né, de como eu fiz, né, que pode te ajudar bastante, né? Eu escrevi sobre esse assunto lá no meu blog, né, no Tem Segurança. Isso foi lá em 2015, mas acho que é 2015. Então eu escrevi sobre esse assunto, tá? Deixei lá um texto que você pode até baixar depois. Aí eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo, eu vou deixar o endereço para você dar uma olhada lá. Se quiser pode copiar o texto. Aliás, isso pode até ser usado como um plano de trabalho, né, para você, né? Chegar num local onde não tem nada, você tem que fazer um plano de trabalho, né? E nesse caso seria aí um roteiro para você fazer um plano de trabalho, né, apresentar para a chefia, para a gerência, enfim, quer que seja o responsável, e definir junto, né, o passo a passo a ser seguido, né? Então vamos aí ao primeiro passo, né? Eu segui, né, nessa ordem, mas como eu disse, né, você pode mudar a ordem aí, né? Então a primeira ordem, isso no meu critério, foi a avaliação de risco. A empresa não tem nada, você não sabe quais são os perigos e riscos, então você precisa levantar esses perigos e riscos. Para isso você deve utilizar uma planilha, né, que eu até já fiz um vídeo sobre uma planilha muito legal que eu usei, né, que eu usei bastante tempo ela, né, e eu também vou deixar o vídeo aí na descrição, se você tiver interesse, dar uma olhada em qual planilha é essa, né. Então você deve fazer isso, um levantamento, né, dos perigos e riscos. E ao final desse levantamento, é bem provável que você vai ter já um trabalho aí muito grande para fazer, né? Que daí já vão gerar bastante coisa, né? A princípio, né, serão as medidas de controles, né? Que pode ser até que já tenha alguma coisa, mas pode ser que realmente não tenha nada. E aí as medidas de controle vão ser geradas em virtude do plano, aliás, da avaliação de risco que você vai fazer, né? Em meio a isso, né, da avaliação de risco, eu diria, né, que por isso que eu comecei por aí, né, que a avaliação de risco para mim era a parte mais essencial, que é onde eu iria atacar primeiro, né. Partindo do princípio que você já fez as avaliações de riscos, no meu caso a segunda etapa foram os procedimentos de segurança. E aí procedimento que eu falo é o procedimento para cada atividade ou máquina até, né? Você tem máquinas, para cada máquina tem um procedimento, enfim. Os procedimentos de trabalho, que isso aí todo mundo conhece e aprende no curso de segurança do trabalho. Para tudo que eu estou falando aqui, eu tenho modelos, assim, de
o procedimento de trabalho e outras coisas que eu vou falar, eu tenho modelos também que estão lá no blog. Então, acessando lá, você pode pesquisar lá, você vai achar modelos desses documentos, né, para facilitar o seu trabalho. Caso não ache também, pode entrar em contato comigo, aí, né, que eu sempre falo, né, que estou sempre disposto a ajudar, pediu, eu estou tentando ajudar. Se eu não conseguir, aí eu também vou me desculpar, mas na medida do possível, eu sempre vou tentar ajudar. Então, nessa fase de procedimentos, uma das coisas que é interessante, né, é que o procedimento, apesar de, se a gente falar assim, o procedimento é de segurança, não, o procedimento é um procedimento operacional. E dentro desse procedimento operacional vão estar lá as questões de segurança. Que o procedimento é feito passo a passo, né? Ao fazer isso, qual é o resultado que você quer, né? Mas quais são os riscos que tem nessa fase dessa operação e, consequentemente, você vai definir já os controles para esses riscos, né, dessa atividade. Né? Então, o procedimento operacional não é a Tec Segurança que faz. Ele vai colaborar com a parte de segurança, mas tem que envolver a área produtiva, até funcionários, na hora de você fazer um procedimento que você não vai conhecer todos os detalhes daquela atividade, por exemplo. Pode ser que conheça, mas não é interessante você fazer sozinho, isso não é interessante. Precisa envolver a área produtiva. O procedimento em si, se não tem nada, você vai precisar definir, por exemplo, um nome para esse procedimento. Que pode chamar instrução de segurança, o pessoal fala IS, né? IoT, Instrução Operacional de Trabalho, OP, PO, aliás, Procedimento Operacional. Enfim, o nome que você quiser dar, né, que achar que é interessante e todos concordem, né? Mas tem que ter um nome lá, né? É interessante ter numeração também, né? Para vocês seguir uma ordem lá dos seus procedimentos. Né? Nessa fase de você fazer os procedimentos, você vai começar a ver também os EPIs necessários para cada atividade e tal, né? E aí eu, particularmente, né, eu acho que nesse momento também você já deve pensar na elaboração do plano de EPIs. O que é um plano de EPI? É o plano para cada atividade. Então tem lá a atividade de solda. Essa é uma atividade, não estamos falando de função, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Estamos falando de atividades. Então, soldas com eletrodo. Então, para esse tipo de atividade, quais são os EPIs? Solda, MIG, TIG, qual é o procedimento? Quais são os EPIs para essa atividade? E por aí vai. Solda oxiacetilênica. Qual é o procedimento? De novo, procedimento não. Quais são os EPIs para essas atividades? Então, no procedimento, você vai relacionar os EPIs. Mas é interessante você ter um plano de EPI para todas as atividades da empresa. Bom, passando essa fase da avaliação de risco, da definição dos procedimentos, quantos procedimentos vão ter, procedimentos eles podem aparecer, né, outros no meio do caminho. Né? Então não é um número fixo. Né? Mas enfim, passou dessa fase dos procedimentos, eu diria que é importante você já partir para a documentação legal, né? Se a empresa tiver alguma coisa, ótimo. Se não tiver, realmente vai partir do zero. E aí são aquelas coisas que a gente estuda no curso. CIPA, tem CIPA, precisa de CIPA, né? Vamos falar dos laudos de insalubridade, laudo de ergonômico, laudo elétrico, periculosidade, o LTCAT, enfim. Então são documentos legais que você vai precisar ter nessa empresa. Você deve definir um cronograma para a elaboração desses documentos que vão envolver custo. Então nesse caso aí já é uma fase em que é necessário um orçamento, então tudo tem que ser planejado. Né? Mas se você tiver esse plano que eu estou falando aí, né, que é essas 4 fases, nós estamos agora falando da quarta fase já, né, da terceira fase, que são as documentações legais, nessa fase vai envolver bastante custo. Né? E aí nós temos também no caso de proteção respiratória, PPR, PCA, se você tiver prensas similares, você vai ter que também ter lá o programa lá, né? Enfim, o PGR, né, que está nascendo aí, né? Agora em 2022, né? Estou fazendo esse vídeo agora, no mês de fevereiro. Então o PGR já deve ser implantado, então tem que ser pensado nisso. Enfim,
Nessa fase aí da documentação legal, é bastante importante envolver a direção da empresa. Porque, como eu falei, ele vai envolver custo, e custo é um negócio sempre bem complicado. E aí vamos para a quarta fase, que é a fase onde você já tem os procedimentos, você já está em andamento a parte de documentação legal. E agora você precisa de uma coisa que é bem interessante, que eu pelo menos considero assim, muito importante, que são as autorizações de trabalho. O que é uma autorização de trabalho? É algo que o funcionário use com ele, que está autorizando ele a fazer determinada atividade. É obrigatório fazer isso? Não para todas as atividades, mas tem algumas que estão na INER, que é obrigatório. Você tem que estar com o crachá lá. Né? Eu diria então que essa é uma coisa que você pode implantar. Então cada funcionário ele tem com ele um crachá onde você possa ver quais são as autorizações de trabalho dele. Não é o crachá funcional dele, é o crachá das atividades que ele está liberado para fazer. Isso mediante treinamento. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando você fizer os procedimentos, não pode esquecer que os funcionários têm que ser treinados nesse procedimento. Né? Não adianta você ter um procedimento e ninguém conhecer ele. Né? Já falei isso em algum outro vídeo, de procedimentos que ficam lá engavetados e ninguém nunca viu aquilo. Ninguém lê, né? Um procedimento que fica numa gaveta. Né? Então eu tinha, assim, uma outra sugestão aí que você pode implantar também. Eu tinha para cada máquina, por exemplo, eu tinha lá um resumo do procedimento. As partes principais do procedimento estavam nesse resumo e ficava ali na máquina. Então o funcionário podia consultar a hora que ele quisesse e estava do lado dele. Né? É claro que eu trabalhei na empresa onde tinha todo o controle via eletrônico também. O funcionário podia sentar a hora que ele quisesse, ele tinha uma sala que ele ia lá, sentava, acessava lá o micro lá e podia ler o procedimento. Mas não é comum uma pessoa sair da área dele e ir lá verificar um procedimento. Então você está ali na frente dele, facilita bastante. Então na fase de autorização para trabalho, o que você deveria fazer então? Funcionário que vai trabalhar em altura. Tem? Tenho lá 5 funcionários que fazem trabalho em altura. Bom, esse pessoal precisa ser treinado na NR35? Ok. Foram treinados, tá. Como que está a validade desse treinamento? Será que alguém sabe? Então, nesse caso, no crachá estaria lá a data de validade do exame médico dele e mais a data do treinamento que ele fez. Isso facilita muito o seu trabalho. Porque você passou, viu um funcionário, posso dar uma olhada no seu crachá, na sua autorização? Você virou o crachá lá, no meu caso era assim, né? Tinha a parte da frente e a parte de trás, onde estavam os controles. Você virava o crachá, você olhava lá, você está autorizado a trabalho a quente. Legal, trabalho a quente, está com o curso em dia, o exame médico está em dia. Tranquilo. Então a gente tinha lá trabalho a quente, bloqueio de energia, trabalho em altura, espaço confinado, enfim, tinha gente que tinha o crachá lá, quase todas as atividades ele estava autorizado a fazer. Né? Porque a função dele permitia ele fazer isso. A área de manutenção normalmente tem muitas atividades. Né? Então é muito legal isso. Né? É uma coisa que facilita muito o trabalho do técnico de segurança. Agora, é fácil de implantar? Tecnicamente não é tão difícil assim, né? Mas os controles têm que ser rígidos aí, né? Você tem que ter um sistema de controle que realmente funcione, porque senão não adianta, né? Venceu lá o treinamento, o funcionário não fala nada, você também não sabe, né? Então acaba que não funciona. Desculpa. Então, para funcionar, realmente tem que ter um controle rígido tem que existir um procedimento, na verdade, para isso, né? Escrito, né? Então, baseado nessas 4 fases que eu coloquei aí, né, eu diria que se você fizer isso, você já está bem encaminhado. Um tanto complicado, porque você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Eu diria que para fazer tudo isso que eu falei aí, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, aí, trabalhar suado. Trabalho duro mesmo. Para uma pessoa só, então, é muito mais duro. Se você tiver alguém que possa te dê uma ajuda e tal, ótimo. Se não tiver, né, você vai ter muito trabalho. Né?
Lembrando que você não deve fazer tudo sozinho, sempre envolvendo a área produtiva, área administrativa, se for o caso, né? Sempre há algumas coisas que envolvem a área administrativa da empresa. Então não tente fazer nada sozinho, né? Mas estabeleça esse plano. Não precisa ser esse que eu estou passando aqui, né? Essas 4 fases que eu falei. Você pode até fazer diferente. Mas aqui são algumas dicas que eu estou dando para você que está começando, né? Eu não sei de onde partir. Aqui está, então, uma partida para você, né? E garanto que você vai ter muito trabalho nisso. E se você fizer realmente conseguir implantar esse trabalho aí, né? É quase um sistema de gestão de segurança, né? Eu não coloquei tudo aí, obviamente, né? Mas aos poucos, né? Conforme você for fazendo, vai puxando outras coisas. Então, se eu falei ali de procedimento, por exemplo, né? Eu falei da autorização para espaço confinado. Isso vai puxar, né? Você fazer um levantamento de espaço confinado, fazer um levantamento dos trabalhos em altura. Então, tudo isso uma coisa vai puxando outra, né? E no final você vai ter um sistema robusto de gestão de segurança. Com certeza. Eu garanto para você que vai ser muito bem feito. Se você trabalhar certinho nisso aí, né? E lógico, você vai precisar de apoio. Então, se você chegar numa empresa onde as pessoas fechem as portas para você, não é interessante nem você permanecer nesse lugar, né? Se você não tiver apoio para desenvolver o seu trabalho profissional, né? Eu já falei sobre esse assunto de como você conversar com o seu gerente, com o seu chefe, chegar com um plano desse para um gerente e ele bater o olho e ver que ele vai ter bastante custo, não é uma coisa fácil de você convencer esse cara, né? Pelo menos em empresas pequenas. Empresas grandes eu acho que não há problema. Mas tem que saber conversar, né? O que você já pode ir fazendo, tal, né? Para adiantar, né? Enfim. Então aqui, como falei, são 4 fases. Eu dividi em 4 fases, né? Você pode fazer de outra forma. Mas eu acho que vai ajudar bastante. Se você está realmente iniciando, vai ajudar bastante você nessa parte. Uma das coisas que eu sempre comento, né? Que você não pode deixar passar batido é manter-se atualizado, né? Em tudo. E eu estou deixando até aqui no link aí, né? Algumas indicações, livros e tal, né? Que você pode... no caso, você vai ter que comprar, obviamente, né? Mas tem 2 livros que estou deixando na descrição, né? Que pode ajudar. Um deles é sobre as NRs comentadas. As NRs a gente estuda no curso, mas nem sempre fica claro para a gente aquilo que a gente está vendo ali, né? E aí você tem uma NR comentada para um profissional, tal, né? Passo a passo, o que cada item quer dizer, a interpretação dos itens da NR, né? Isso pode ajudar muito aí no seu desenvolvimento e das suas atividades, né? Então esse é o assunto de hoje, né? Espero que você tenha gostado aí, se gostou, né? E se você já é inscrito aí, deixa o like, comenta aí, né? Se não for, né? Se inscreve aí no canal, né? E aí nós estamos aí sempre trazendo matérias aí que são bastante importantes tanto para quem está começando como para quem já está aí no caminho aí, né? Já está na caminhada. Porque empresas são diferentes entre si, né? Uma hora você está numa empresa, daqui a pouco você sai e vai em outra área que é totalmente diferente. Tem uma empresa de área química, de repente você vai para uma área médica, né? Hospital. Então vai variar bastante. Então conhecimento nunca é demais, né? Então é isso, pessoal. Acho que esse é o assunto de hoje aí. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Eu estou aí sempre disposto a atender todo mundo. Valeu, muito obrigado aí e até a próxima.